Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para quem não sabe o destino, qualquer caminho serve. Para se atingir o destino, qualquer caminho serve. Esse poderia ser o slogan da política econômica do governo federal desde 2003. Uma mistura de voluntarismo, intervenção arbitrária, casuísmo, aumento da burocracia e favorecimento de empresários falastrões de capacidade duvidosa. A política econômica errática produz distorções que têm afetado de modo particularmente ruim os estados e os municípios, corroendo de maneira preocupante o tecido do Pacto Federativo Brasileiro. O exemplo mais sintomático é a maneira atabalhoada e sem método pelo qual tem se dado a desoneração de tributos. Embora concordamos que há uma alta taxa de tributos cobrado do cidadão brasileiro. Vejamos, a política de desoneração tributária ganhou força a partir de 2008 em razão da grave crise econômica que afetou Estados Unidos e Europa. Naquele momento, certos incentivos por meio da retirada de tributos poderiam manter a economia aquecida, evitando-se os efeitos mais deletérios da crise internacional. Seria, pois, evidentemente, uma medida temporária, até que a situação econômica se encontrasse em termos mais favoráveis. Todavia, o governo federal tomou gosto por esse estilo de fazer política, talvez porque não tinham em estoque muito grandes de ideia. Assim, a partir de 2011, tais medidas de desoneração passaram a ter finalidades várias, nem sempre condizentes com os interesses do país. E, além disso, produzindo distorções cada vez maiores, cada vez mais afetando principalmente os estados e municípios mais pobres dessa federação. Para se ter uma ideia do tamanho dessa política, entre janeiro de 2011 e julho de 2013, o governo adotou 161 medidas de desoneração tributária. Repito, presidente Flecha Ribeiro, 161 medidas de desoneração tributária. Esse seu desarranjo conceitual, o governo federal acredita que o incentivo ao consumo seria a chave para manter a economia aquecida. 41% das perdas de receita com a desoneração entre 2012 e 2014 decorrem de medidas que visam justamente incentivar o consumo. No entanto, temos presenciado efeitos que estão longe de serem os desejados por qualquer autoridade econômica responsável: inflação, estagnação e degradação das contas públicas. Pior é perceber que, ainda que o governo federal tenha deixado de lado o caminho correto, ou seja, não tem agido no sentido de elevar os investimentos e a competitividade da economia brasileira. Esse tipo de isenção tem na sua origem uma perversidade que nem sempre fica muito clara. A lógica do sistema tributário é que a sociedade deve financiar as necessidades financeiras do governo, seja federal, seja estadual, seja municipal. No entanto, ao serem criadas isenções, estão distorcendo o sistema nas duas pontas. Aquele contribuinte que não tem o poder de barganhar junto ao executivo no final das contas, paga os impostos dos que ficaram isentos. Ademais, há uma competição dentro do próprio Estado se há menos dinheiro disponível. Alguém vai ficar com menos recursos e, no caso, o fardo tem recaído sobre os estados e municípios, principalmente os mais pobres e, dentre eles, os da região Nordeste. Pior ainda é perceber que o montante total de desoneração já é tão grande, tem aumentado significativamente. Além disso, o modo como esse processo tem sido levado adiante torna o sistema tributário cada vez mais injusto e perverso.
De um lado, com o ônus de sustentar o Estado recaindo cada vez mais sobre os pobres, os empresários e os trabalhadores, do outro, os estados e municípios, perdendo recursos e ficando cada vez mais dependente do governo federal. Como se não bastasse a política de desoneração tributária, ela afeta as contas públicas do país de um modo preocupante. O governo federal, desde 2007, tem aumentado acentuadamente os seus gastos, mas graças à desoneração tem tido um aumento bem menor nas suas receitas. O Ministério da Fazenda, em apresentação realizada em 12 de abril do ano passado, estimou que o impacto sobre a receita foi de 44 bilhões em 2012 e que seria de 70 bilhões em 2013 e de 88 bilhões em 2014. Ou seja, nesses 3 anos, seria cerca de 200 bilhões de reais em desoneração tributária. Dos tributos partilhados com estados e municípios, os que foram mais atingidos pela estratégia de desoneração foram o IPI e a CID combustível. Em relação ao IPI, vale lembrar que a Constituição Federal determina em seu artigo 159, inciso 1º, que 23,5% da sua arrecadação se destina aos municípios e 21,5% aos estados. O inciso 2º e o parágrafo 3º desse mesmo artigo determinam que 10% do IPI são destinados aos estados, conforme a participação na exportação de produtos industrializados, sendo que desse montante, 25% são destinados aos municípios, de tal forma que 7,5% do IPI são dos estados nessa parte de exportação e 2,5% dos municípios. No total, portanto, 29% do IPI são para os estados e 26% são para os mais de 5 mil municípios brasileiros, sendo que a União fica com 45% do total. No caso do IPI, a perda da receita total é de 8,5 bilhões em 2012, de 11,8 bilhões em 2013 e a previsão de 2014 de 7,1 bilhão. Para os estados, o ônus é o seguinte: 2,5 bilhões em 2012, 3,4 bilhões em 2013 e a previsão de 2,1 bilhões em 2014. Para o município, o ônus foi de 2,2 bilhões em 2012, 3,1 bilhões em 2013 e será de 1,8 bilhões em 2014. Em relação à CID, eis o fardo a ser carregado. Para os estados, 2,5 bilhões em 2012, 3,4 bilhões em 2013 e 2,1 bilhões é a previsão de 2014. Para os municípios,